E o Deu Negócio está no ar, um bate-papo com quem entende de negócio. Estamos na nossa temporada de serviços e o nosso episódio vai falar sobre inteligência artificial e cultura de inovação, o futuro do setor de serviços. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Mata. Ele é CEO de negócios criativos e digitais, com foco em inovação, inteligência artificial e desenvolvimento de times de alta performance. Ele é diretor de filmes e campanhas publicitárias e sócio da produtora Areia Filmes, sócio e fundador também da startup Nivo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. E a gente já quer iniciar sabendo como nasceu o seu negócio, como nasceu a ideia, quais foram os desafios que te levaram a empreender nesse meio. Legal. O meu negócio nasceu, eu sempre tive a vontade de empreender. Então, na verdade, eu sempre fui um lugar, independente de onde fosse, assim, eu sabia que eu ia empreender de alguma forma, assim. Então, eu sempre tive essa ideia. Então, eu, na verdade, sou formado em engenharia, não tem nada a ver com o mundo criativo, assim. Mas ele me trouxe um olhar muito lógico e muito, enfim, muito para tecnologia, assim, que é uma coisa que hoje faz muito sentido com o que a gente faz, com o que eu faço também no dia a dia. Então, mas enfim, então acabei esbarrando no audiovisual e na produção de conteúdo por influência de amigos na época e de influência de, enfim, gostava de fotografia e tal, e sabia, falei assim, pô, deixa eu unir um pouco desse conhecimento de lógica, conhecimento administrativo, que eu já tinha, já por já ter trabalhado em empresas assim, de engenharia, enfim. E aí eu falei assim, deixa eu unir isso e vamos abrir uma empresa. Eu chamei pessoas ali que tinham um olhar criativo, que poderiam somar com as minhas skills ali da época, isso já faz 8, quase 9 anos. E a gente abriu a Areia Filmes, assim, mas não foi... A Areia Filmes, ela não surge de uma dor, ela surge, na verdade, de uma vontade de empreender, uma vontade de sair do escritório, de sair do guarda-chuva de alguém e abrir o nosso próprio guarda-chuva e, enfim, fazer acontecer. Então, ela sai muito de uma vontade e não de uma dor, que é diferente do meu novo negócio, que é a Nivo, que nasce muito mais de uma dor identificada com a Areia Filmes, enfim, depois de evoluindo como empreendedor. Acho que tem muito essa jornada, assim, né? Por mais que eu tinha essa vontade de ser empreendedor, ninguém nasce empreendedor. Então, acho que você vai aprendendo a ser, assim, muito... Assim, claro, tem tanto no âmbito técnico de você aprender o que precisa ser feito e tudo mais, mas muito também no âmbito de lidar com situações, lidar com erros, lidar com gestão, exato. Então, são coisas que você desenvolve com o tempo. Então, depois de ter desenvolvido isso com a Areia Filmes e hoje tocando ela, acabei identificando dores, assim, que me levaram para esse lado de inovação, para esse lado da startup, que é o que a Nivo faz hoje também. Legal. E a gente vê essa situação na nossa temporada de prestadores de serviços, que são os desafios realmente de prestação de serviços, né? Algo não tangível. E você já nesse segmento há 8 anos, Bruno. Como que você visualiza hoje essa transformação? Porque acho que você pegou bem essa transição, digamos, do velho modo, sem redes sociais, sem desenvolvimento. Como que você enxerga essa transformação do cenário de prestação de serviços nesses anos que você teve aí? Legal. Eu acho que assim, a prestação de serviço, a gente estava até conversando disso, eu acho que a prestação de serviço, principalmente hoje em dia, assim, é muito difícil de você conseguir muitas vezes provar o valor, assim. A gente tem uma cultura no Brasil, assim, que as pessoas, elas pagam muito pelo produto, pagam muito por um iPhone, por um produto, assim, e elas não pagam tanto pelo serviço prestado, assim. Então, acho que existe um pouco dessa cultura que existe, assim. Então, existe uma certa dificuldade, assim, de você mostrar o valor do serviço sempre, assim. Acho que em qualquer segmento de serviço, assim, por não ser realmente tão tangível muitas vezes, assim. E o serviço que a gente atua na Areia Filmes, ele é um serviço que, claro, hoje a gente tem um portfólio, tem uma relevância, tem, enfim, né, já trabalhou com várias marcas e tal, então tem uma relevância que o portfólio, muitas vezes, ele fala por si, te dá essa relevância. Mas para você conseguir chegar ali, eu acho que existe essa transição, esse momento de você conseguir mostrar mostrar o que o seu serviço faz sentido, como que ele, de fato, ele agrega na vida das pessoas, como que ele, de fato, ele agrega na vida da empresa, como que ele, de fato, ele melhora a qualidade de alguma coisa. Então, é muito, realmente, não tangível. Acho que a conversa sempre de vendas, assim, eu atuei e continuo atuando muito num lugar de comercial também. Eu acho que faz parte de qualquer pequeno empreendedor também atuar com a parte de comercial e de vendas, de fato. Então, atuo muito com esse lado. E acho que é sempre... Cada vez mais, inclusive hoje em dia, eu sinto cada vez mais o valor está muito associado às pessoas, muito mais associado
a como que, enfim... O relacionamento, o relacionamento, né? Exato. Posicionamento, relacionamento, Exato. verdade. Então, assim, tem inúmeras ferramentas tecnológicas e inúmeras formas de ficar bonito que você está entregando. Isso no meu ramo, né, de produção de conteúdo. Tem inúmeras formas de ficar bonito, enfim, da técnica que a luz entrega, da técnica que a câmera, com qualidade tem, enfim, tem inúmeras formas. Mas acho que cada vez mais mostrar o valor, né, e conseguir efetivar uma venda e mostrar que aquilo é relevante, ele está muito mais associado ao relacionamento, às pessoas se conectarem, né, eu mostrar o que a empresa, e acho que cada vez mais eu tenho sentido isso. Quais são os valores da Areia Filmes? Por que a gente entrega o que a gente entrega? Acho que isso, muito mais do que falar para dentro do time, criar uma cultura interna, assim, acho que a gente pode falar depois sobre cultura e tal, mas muito mais do que isso, eu acho que é sobre conseguir de fato mostrar isso para fora, assim. Porque eu acho que existem tantas produtoras, existem tantos criadores de conteúdo, existem tantas, enfim, por que vai escolher a Areia Filmes? Se hoje a variável não é mais a qualidade da entrega, porque isso é muito fácil de entregar. Acessível, né? Exato, é muito mais acessível. Assim, é o que a gente estava falando, é muito fácil você pegar um celular e filmar em 4K, em 8K, agora lançou o iPhone com 8K, enfim. Então, tipo assim, é super fácil entregar a qualidade. Acho que cada vez mais as pessoas compram um serviço porque elas se identificam com quem está ali vendendo, com os valores do que realmente aquilo emprega. E claro, aí tem questões técnicas que a gente tenta se diferenciar sempre, óbvio, né? E como trazer tecnologia de uma forma que ajude no nosso dia a dia, que entregue mais rápido, que o mercado exige isso. Mas, para além disso, acho que a venda é muito mais efetiva, assim, quando a gente consegue mostrar que a Areia Filmes, enfim, tem X valores. Fala né, a gente se preocupa com as pessoas de tal forma. Acho que isso muito mais... As pessoas se conectam, elas se sentem abraçadas, elas se sentem acolhidas, isso torna uma relação, né, dos dois lados, assim. Então, acho que é isso, assim. Sim. E você estava falando, Bruno, sobre a questão da tecnologia, o quanto isso te ajuda em escalar o teu negócio, né? E aí, falando da inteligência artificial, parece algo tão distante para algumas pessoas, mas a gente já tem muitas empresas aplicando a inteligência artificial na área de serviços. E hoje, para você, qual é o impacto da inteligência artificial nos pequenos negócios? Ela impacta de uma forma muito, assim, muito forte, assim, porque ela, assim, eu sempre associo como a Revolução Industrial, assim. Acho que a gente, durante a Revolução Industrial... Verdade, dá para comparar mesmo. Porque a gente passou por um momento onde máquinas passaram, né, a fazer uma boa parte do trabalho braçal que existia ali. Então, existiu, sim, uma grande produção em massa, muito mais capacitada e que fez com que os grandes produtores, as grandes fábricas, né, tivessem que mostrar o valor da produção na criação daquilo. Porque antes da Revolução Industrial, era muito artesanal produzir as coisas. Então, desde uma peça de roupa, desde um carro, qualquer coisa era muito artesanal. O valor estava na peça, estava na construção daquilo, porque era feito de forma artesanal e pensada, assim. E quando a gente passa pela Revolução Industrial, a gente passa a ter isso não ser mais o diferencial, porque a produção virou uma grande escala, as máquinas produziram agora. Então, onde está o diferencial da compra? O que ela vai escolher comprar um Toyota do que uma Ford na época? Por conta da criatividade por trás daquilo, da produção em massa. Então, os diferenciais criativos, os diferenciais que tornavam aquele produto diferente no mercado, mas, enfim, de forma mais criativa, de forma mais diferente na parte de pensar no produto. Eu acho que isso mudou muito as coisas, a forma que as pessoas olhavam para o trabalho, assim, naquela época. E acho que a gente está passando pela mesma coisa agora. Estou fazendo esse gancho para tentar trazer esse gancho de agora, que acho que a gente está passando exatamente pela mesma coisa, assim. E talvez muito mais rápido. E muito mais rápido, porque assim, foram anos, décadas para, né, ter uma grande mudança. Assim. Hoje a gente, cada semana, cada mês, muda o que está acontecendo. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tá para, de fato, mudar a forma que a gente enxerga o trabalho. E aí, por isso que eu falo que ela não só afeta os pequenos produtores, os pequenos serviços, e afeta o que é trabalhar num todo, o que é entregar um trabalho. Porque cada vez mais as pessoas estão deixando de fazer tarefas operacionais e fazendo tarefas repetitivas e tudo mais, que isso enfim, ainda existe muito dentro de uma produção corporativa. E precisando focar a sua energia em o que as diferencia
daquilo. Então é muito sobre soft skill, né? Muito sobre criatividade, é muito sobre pensamento crítico, é muito sobre... E é engraçado, porque existe uma linha muito tênue, assim, que a inteligência artificial dá, que é quanto mais ela te dá ferramentas para você fazer coisas, e, enfim, você conversar com o ChatGPT, por exemplo, e falar, me faça um e-mail, mais a gente não treina o nosso pensamento crítico, por mais que ele cada vez mais é necessário para a gente se diferenciar. Então, é uma doideira, assim, como que o mundo está hoje, assim, como que o mundo está avançando, assim. Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso com cuidado, assim, o quanto que as pessoas precisam estar preparadas, mas não para saber mexer necessariamente na melhor ferramenta, como que vai ser, porque acho que todo mundo focando nisso, uma avalanche de informação, mas também se recolocar como um profissional, se dizer, tá, então eu tenho isso nas minhas mãos, eu tenho essa ferramenta agora que me possibilita criar muito mais e entregar muito mais, porque o mercado exige que entregue muito mais. Mas como que eu, então, entrego melhor como pessoa? Como que eu, enfim, faço ser um diferencial? Continuo tendo um diferencial daquilo que eu entrego, sabe? E aí tá muito mais em você parar e conseguir desenvolver essa parte criativa, essa parte, enfim, de pensamento crítico, que eu acho que isso que de fato hoje diferencia as pessoas, o relacionamento, que eu acho que é o diferencial. E acho que você citou algo que é muito importante aqui, que é essa situação da prestação de serviço, que é a conexão com o ser humano. Sim. Às vezes a entrega, é o que você falou, existem várias empresas que entregam. Né? Não, claro que você vai ter os seus diferenciais, mas hoje com mais facilidade, porque a gente tem a IA trabalhando pra gente. Então acho que essa conexão nunca teve tão aflorada pra gente realmente se desenvolver como prestadores de serviço. Em contrapartida, essa adolescência, digamos assim, elas têm uma visão já diferenciada, porque elas já nasceram com essa velocidade. Então a conexão tem diminuído. Então a gente entende que, pela sua fala, que isso vai voltar à tona para a prestação de serviço, e essa nova geração aí, digamos assim, que se conectar a isso, vai conseguir partir na frente realmente. E aí eu vou voltar num assunto que você citou, que é da Aria Lab, né? Que é um braço realmente de inovação, experimentação, que você já está realmente atuando. Né? E com relação a isso, o que você pode trazer de aprendizado aqui para os empresários que estão nos assistindo? Claro, falar um pouquinho também da Aria Lab, né? E o que você tem aprendido com esse desenvolvimento. Legal. Então a Aria Lab, ela surge muito de uma necessidade de que o tema inovação ele seja uma cultura viva dentro da empresa. Que não só eu chegue lá como o CEO e fale assim, gente, vamos passar a usar esta ferramenta porque ela vai ajudar em XYZ. Então, mas que as pessoas criem uma cultura de elas mesmas trazerem novas tecnologias, né? Novas ideias, novas formas de fazer. Então, que isso vire uma cultura viva aqui dentro. Então, ela nasceu muito disso, assim, muito para termos um ritual semanal, a reunião da Aria Lab, a reunião que a gente vai falar sobre desenvolvimento. Então, né, e trazer projetos do tipo, para o nosso próximo encontro, então, o head o coordenador de pós-produção, por exemplo, vai trazer qual ferramenta que tá em destaque da semana, por exemplo. Então, para criar, enfim, outro vai ser um próximo colaborador que vai trazer uma forma diferente. Acho que é muito para que ela nasceu para criar essa cultura ativa e que ela fale, e quando a gente fala de cultura, que ela não seja uma cultura de cima para baixo necessariamente, mas também que uma cultura horizontal, onde todas as pessoas estão realmente interagindo com ela e sendo ativas nela. Então, ela nasceu disso, assim. Eu acho que o grande aprendizado é que isso, quando a gente fala de inovação, para falar de inovação, a gente precisa criar um ambiente que seja propício à inovação. E beleza, parece redundante falar assim, mas é porque não é tanto quando a gente vê na prática, assim. Porque uma coisa, a inovação, a gente precisa, muitas vezes vai acontecer o quê? Vai acontecer erros, vai acontecer ferramentas que não deram certo. Então, vai acontecer ferramentas que não são assim tão usos que não são de fato tão práticos e tão importantes para o nosso dia a dia. Então, criar uma cultura que permite esse erro, permite esse teste, permite um espaço que, aqui a gente pode errar, aqui a gente pode testar, aqui é lugar para isso. Não quando a gente for entregar para o cliente, não quando a gente for de fato executar. Então, criar um espaço seguro para isso acontecer é o que de fato torna essa cultura viva. Porque a gente rodou uma pesquisa, quando eu comecei a falar sobre a Niva, a gente rodou uma pesquisa que ela fala que é um dos maiores porquês que as pessoas não interagem com novas tecnologias é pelo medo da não efetividade, pelo medo do desconhecido, pelo medo de tomar uma bronca do chefe, por exemplo, de... Não ter confiança, né? Da confiança, exato. Então, assim, eu acho que o grande aprendizado da Aria Lab, que inclusive foi o que me despertou para criar a Niva, é de poder criar um ambiente seguro, que as pessoas pudessem
né, Entender como funciona, entender como né? funciona, trocar uma cultura de troca mesmo, assim, de informação, sabe? Um ambiente, uma comunidade que troca sobre, assim, para se manter atualizado, porque, assim, é o que a gente estava falando. Toda semana tem uma coisa nova, uma ferramenta diferente. Como que a gente se mantém atualizado, assim, se não tiver um ambiente que fala disso de forma que, enfim, traga isso de uma forma prática, usável dentro do trabalho, assim, porque tem muito isso, né? Muito, a ferramenta faz tal coisa, mas quando a gente vai testar não é tão boa assim. Então, enfim, precisa ter um ambiente que permite esse teste, permite isso, sabe? Pra gente conseguir estar acompanhando a inovação, mas que, por quê? Pra sempre mantendo, e acho que essa é a importância do serviço, assim, que é o que a gente estava falando. Que por mais que a gente crie esse ambiente que permite o erro, a gente avançar com tecnologias, mas sempre olhando nos valores, sempre olhando na cultura da empresa, o que que a empresa, por que a empresa existe, que dor ela quer solucionar. Então, acho que olhar para isso e manter isso, independente da ferramenta, é um grande desafio, né? Da gente não se perder com o uso da tecnologia e fazer mais porque a tecnologia permite, mas continuar sempre voltando nos valores, que acho que isso que no final entrega isso que no final entrega relacionamento, isso no final efetiva diferenciação, enfim. Não sei se eu respondi, mas... Sim, muito claro. E falando da inteligência artificial, Bruno, a gente sabe que a inteligência artificial acaba otimizando alguns processos, né? Você acha que isso ajuda na produtividade na área de serviços? Sim, ajuda bastante. Acho que ajuda... porque eu acho que cada vez mais é uma coisa que é tipo oferta e demanda, assim. Então, existe mais possibilidade de entregar mais, com mais rapidez, mais velocidade, né? Não necessariamente quando isso acontece, o mercado exige que isso seja entregue e que isso aconteça mais. Então, assim, no meu ramo de publicidade, de produção de conteúdo para publicidade, assim, o que há 8 anos atrás você precisava num cronograma, a gente vê isso tudo claramente acontecendo, um cronograma de entrega de uma produção publicitária era feito com a primeira entrega, por exemplo, para daqui a 2 semanas. Hoje não vai acontecer isso. A produção, toda a estrutura de uma produção de publicidade, ela já é feita com base num cronograma de, tipo assim, primeira entrega acontecer em 4 dias, em 5 dias. Estou falando de uma questão pontual, mas é como que o mercado ele se molda em relação ao que existe de tecnologia e disponibilização de... Então, assim, isso refletiu, por exemplo, existia um cronograma que diminuiu 50% o tempo de se entregar algo, o que seja esse algo. Então, já que o mercado ele se adapta, as pessoas também precisam necessariamente se adaptar. É uma roda que gira o tempo todo, é um ciclo. As ferramentas sendo disponibilizadas para o mercado entendendo que isso é possível de entregar mais e as pessoas tendo que se adaptar a isso e as ferramentas sendo disponibilizadas. Então, assim, é um ciclo que vai acontecendo e o mercado vai mudando. Então, assim, quando a gente fala sobre a importância de se manter atualizado, a importância de usar ferramentas a seu favor, não é mais uma questão de isso vai melhorar a minha entrega, não, é uma questão de, assim, praticamente sobrevivência, assim, é uma questão de você estar atualizado com o que o mercado está exigindo que você esteja, assim, sabe? Você, eu faço muito uma relação do tipo, assim, há 30 anos as pessoas, sei lá, antes do surgimento de rede social, enfim, de tecnologias, de telefone disponível, as pessoas estavam sempre em um único lugar. Então você estava sempre em um único lugar. Eu estava aqui, agora conversando com vocês, e era isso. Cada vez mais a gente está em muitos outros lugares. Então, assim, é você respondendo mensagem, você respondendo e-mail, Então, assim, você percebe como que as tecnologias, o e-mail, o celular, o WhatsApp, enfim, o que sejam, elas moldam o jeito que a gente interage com ela e a gente tem que se adaptar. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Elas estão mudando o jeito que o mercado entende a entrega de serviço e a gente, como pessoas, temos que nos adaptar a isso, enfim, e entender qual é o nosso papel no meio disso tudo, sabe? E se não se adaptar, você acaba perdendo o mercado, porque as pessoas vão se acostumar com uma entrega mais rápida, exatamente, por conta da produtividade, né, desse ciclo que você entrega comentou. Praticamente imediata, né? Então, se você não se adaptar e não entregar nesse tempo, nesse time que as pessoas já estão se acostumando, você perde o mercado. Exatamente. E aí a gente entra nessa vertente que você falou do desenvolvimento, de entender o que o mercado
está seguindo, quais as tendências, e a gente tem a situação do aprendizado e desenvolvimento contínuo hoje. Porque realmente, se a gente pensar que na Revolução Industrial, como você mencionou, isso demoraram décadas até isso ser implantado, e agora de 3 em 3 meses a gente tem um software novo, algo que faça alguma coisa pra gente, é como você falou, né? A entrega muitas vezes não é aquilo que a gente desejava, então você ainda tem que se atualizar para você estar antenado para ver o que te ajuda e o que não te ajuda. Sim. No desenvolvimento da sua carreira agora, você teve, claro, toda essa trajetória e principalmente com relação à IA, e a gente vê essa situação do desenvolvimento pessoal, mas principalmente essa situação do desenvolvimento na utilização da IA. Sim. E como que você enxerga que os empresários eles devem mudar essa mentalidade? Porque a gente ainda tem realmente aquela mentalidade, não, eu vou seguir assim, sempre deu certo, sempre foi feito assim. Da Gabriela, né? É isso, nasci síndrome da assim, Gabriela. vai ser assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser assim. E realmente a gente enxerga que o empresário tem que mudar o mindset. Sim. Ele tem que, na verdade, estar em constante mudança. Acho que essa é a questão, assim, aprender... Acho que a mudança aqui do mindset, do pensamento, ela é desbloquear a constante mudança, o constante aprendizado. Assim, a gente aplica o valor de aprendizado contínuo na Areia como um dos valores, um dos pilares da produtora, assim, há um bom tempo já, assim. E hoje eu acho que, assim, nem isso que a gente entendia antes como um diferencial, tanto para o nosso colaborador, tanto para como as pessoas veem a gente sendo atualizados no mercado e tal, eu acho que isso é mínimo, assim. Acho que toda empresa precisa existir o valor de aprendizado contínuo, assim, porque é isso que você falou. A gente muda a forma que a gente trabalha, a ferramenta que a gente usa e a cada 3 meses, assim. Tipo, o que era ChatGPT há 2 anos atrás, há 1 ano atrás? O que era isso? As pessoas nem falavam disso. E como que isso já não está envolvido no trabalho, na eficiência de todo mundo, assim. Então é loucura o quanto que tudo se muda, assim. Então acho que a mudança, ela vem nesse lugar de você entender que a mudança ela tem que estar acontecendo continuadamente, assim. Eu acho que é o tempo todo E aí quando a gente fala de práticas, tá, beleza, falar é muito bonito. Somos uma empresa que fala de aprendizado contínuo. Mas qual que é a prática disso, né? O que a gente, de fato, precisa estar fazendo para de fato, ter isso como uma cultura viva e realmente, né? Porque, enfim, existe eu gosto de falar bastante sobre o valor da parede, pintado na parede, e o valor, de fato, vivido. Então, acho que é uma grande diferença, assim. Mas a gente promove tanto o Areia Lab, ele foi construído justamente para ser uma parte de aprendizado contínuo, para ter rituais falando de o que está acontecendo, mas também de entender como que as pessoas que estão com a gente aprendem, gostam de aprender. Acho que existe muito também, cada vez mais eu entendo, que cada pessoa aprende de uma forma diferente, assim, seja lendo, seja... Vídeos, né? Vídeos curtos, enfim, existem muitas diferenças sobre aprender e a gente entender isso no nosso colaborador de cima para baixo e tal, disponibilizar ferramentas que ajudem a ter acesso a isso, quais foram que seja um curso, seja, enfim, uma notícia que surgiu e a gente compartilhou com a empresa. Então, criar essa cultura que as pessoas... E é muito legal, assim, de ver que o colaborador também começa isso dentro, né, da nossa estrutura, começa também a mandar uma notícia diferente que ele viu que mudou alguma coisa. Enfim, um aprendizado que ele aprendeu com um vídeo curto que ele viu lá na rede social e aprendeu a fazer uma coisa diferente. Tipo, como que isso vai despertando, assim, essa... acho que até acontecendo uma retenção aí de talentos, né? Porque ele vai se sentir parte ali da empresa e vai parte querer dessa ficar cultura, mais, né? desse ambiente, desse ecossistema, né? Então, acho que é muito isso mesmo. E sobre também a parte de aprendizado que você falou sobre, né, a gente tá treinado a aprender assim, vou fazer uma faculdade, e essa faculdade ela vai me levar a esse trabalho e vai ser isso que eu vou fazer e tá tudo certo. Eu acho que isso está cada vez mais não desmerecendo a importância da faculdade. Enfim, acho que isso é super importante, não só como aprendizado técnico e hard skill, mas também como uma convivência social e você aprender o mercado de trabalho, enfim. Mas as pessoas têm que entender que cada vez mais, tipo, não é sobre o MBA que você vai fazer, não é sobre... É o aprendizado que você vive na rotina diariamente. É sobre isso, assim, e tá tudo bem, assim. Eu acho que existe um equilíbrio que as pessoas também têm que ter, de não se sentir né, de informação, porque acho que rola um pouco disso, assim, também. Nossa, muita informação que eu tenho que fazer, meu Deus do céu, uma ansiedade, né, o tal do FOMO, de medo de perder, enfim. Mas, ao mesmo tempo, saber que
precisa estar se atualizando o tempo todo. Mais do que você fazer o curso que vai durar 6 meses, mais do que você fazer uma faculdade de 4 anos, é você estar o tempo todo se atualizando, porque o mundo muda a cada 3 meses. E acho que é uma skill nova, né? Acho que a gente tem que aprender a aprender, porque a velocidade está tão rápida. Eu acho que a skill mais valorizada hoje é essa adaptabilidade com a mudança do mercado. Se você consegue se adaptar, aprender novas tecnologias, novas formas, né, de abordagens, você consegue se diferenciar no mercado. E é louco como que isso vai totalmente contra ao que o humano foi forçado a aprender. A gente, tipo assim... Verdade. A gente vem de uma... Enfim, né? A gente vem de uma evolução, assim, há muitos anos, mas que essa evolução, ela... Eu sempre gosto de fazer esses paradigmas sobre, enfim, as pessoas no geral, assim, a forma que a gente vive no geral. Mas a evolução que tornou nós humanos, ou enfim, como as pessoas possam querer acreditar, ou enfim... ela vem de uma evolução de anos. Enfim, a gente desde, sei lá, Roma Antiga até o que a gente é hoje, assim, para você passar algo de fato mudar, era séculos, era muito tempo. E depois, nos anos de 1900, assim, para algo mudar, era décadas para mudar. E agora, para algo mudar, anos 2000, para algo mudar, talvez questão de 2, 3 anos, algo mudava nos anos 2000. E agora, a gente está vivendo pós-2020, assim, que eu acho que a pandemia também ajudou a ter esse senso de loucura, assim, de coisa de informação. Mas a gente está vivendo um momento que as coisas mudam a cada momento, assim. Então, assim, como que nós, seres humanos, nos adaptamos a nos adaptar? É doideira, assim, porque é uma mudança muito, muito rápida, assim, que a gente tem que, de fato, se adaptar. Tem uma pesquisa importante que 80% das empresas brasileiras reconhecem o uso da IA generativa, embora 75% ainda utilizem pouco essa tecnologia no dia a dia. Ferramentas como Microsoft Copilot 40%, ChatGPT 32% e o Google Gemini 20% estão entre as mais populares. A Bain Company aponta que 67% das empresas consideram a IA uma das 5 maiores prioridades estratégicas para 2025, com 17% declarando que é o foco principal de investimentos. E falando disso, Bruno, existe um pouquinho de medo das pessoas de que a IA vai substituir as pessoas. Estava até assistindo uma matéria no Fantástico na semana retrasada falando sobre isso, que a ideia é que daqui a uns anos a inteligência artificial domine todas as áreas de trabalho e o ser humano apenas conviva com o lazer, né, e uma renda básica ali do governo, até que a inteligência artificial vai achar o ser humano dispensável e vai existir só tecnologia, né? Como que você enxerga essa substituição da inteligência artificial do capital humano no dia a dia aí da prestação de serviços? Legal. Foi como eu falei, eu acho que ela já é uma realidade em tudo, assim, a gente usa ela mais do que a gente pensa do que usa. A gente usa desde você falar alguma coisa no celular, perto de alguém, e daqui a pouco isso aparecer numa propaganda para você no celular. A gente usa muito mais do que a gente acha que está usando. Então ela é uma realidade completa, assim, sabe? Eu acho que, inclusive a Niva, ela nasce um pouco dessa dor, que é de entender o papel no humano no meio disso tudo. Então, assim, como que as pessoas, elas continuam relevantes no mercado? E eu acho que é o que a gente tem falado aqui o tempo todo, assim, né? De cada vez mais a gente focar nas soft skills, nas relações e tal. Então, muito mais do que, e aí, a muito grosso modo, mas muito mais do que o advogado conseguir saber todas as coisas que ele precisa saber de advocacia, de termos e tudo mais. Muito mais que isso é ele saber, né, quais são os critérios que diferencia aquele cliente ou aquele contato, por exemplo. Ou a minha prestação de serviço, muito mais do que eu saber qual câmera vai fazer tal coisa, ou enfim, é muito mais sobre conseguir direcionar bem uma gravação, por exemplo, com as pessoas ali dentro envolvidas. Muito mais sobre o relacionamento que a gente vai criar para tornar uma gravação fluida e leve, por exemplo. Muito mais sobre conseguir fazer uma gestão de pessoas que vai... Diferenciar os perfis, né? Diferenciar os perfis. Então, é muito mais... É isso, assim, a gente começa a entender que o nosso foco de trabalho, nosso foco do que a gente precisa se especializar em, ele é em outro lugar, assim, do que a gente está acostumado a se especializar, sabe? A gente está acostumado no hard skill, na técnica, na coisa, assim. Cada vez mais isso é substituível, ele é fácil de fazer, é fácil de ser entregue por uma inteligência que está treinada por
milhares e milhões de linhas de código enfim, de aprendizado que está na internet. Então pensa que a inteligência artificial é basicamente um algoritmo que tem acesso a todas as pesquisas da internet, como as pessoas interagem, isso em questões de segundo. Então é claro que vai ser uma eficiência muito maior que o ser humano de acessar dados e compilar esses dados, né? Então, a partir do momento que a gente não precisa mais nos preocupar a grosso modo, em compilar os dados... Reunir as informações. Exato. Né? O que a gente precisa se preocupar em? Talvez é fazer as perguntas certas para compilar esses dados da melhor forma. Talvez é entender... talvez seria questionar com as pessoas quais são as dores que de fato elas vivem para trazer os resultados certos dessas pesquisas, desse compilado de dados. Então percebe como o nosso foco como pessoa e como trabalho, enfim, como colaborador, como prestador de serviço, ele é diferente. E ele vai mudar. E visualizando o que você comentou, que é justamente essa situação do desenvolver o trabalho. E a gente enxerga que grande parte das promoções, elas acontecem porque você sabe tecnicamente fazer aquele trabalho. Mas realmente com a IA, praticamente a gente vai ter uma evolução muito boa na entrega. E aí o que sobra, né? Não o que sobra, mas o que a gente vai ter que desenvolver com mais excelência é realmente a comunicação com pessoas, as tratativas e realmente ter um nível de conexão com pessoas diferenciada. É isso. É isso. Bruno, a gente quer te agradecer muito pela sua presença aqui. É uma conversa, assim, além do nosso entendimento. Ainda mais nós contadores que somos muito práticos, né? Muito técnicos, né? E é gostoso a gente ouvir que existe o capital humano, as pessoas que a gente não pode deixar de lado, pra gente se adaptar e conseguir viver em comunidade de uma forma que as pessoas evoluam, né? Não só as máquinas, mas que as pessoas evoluam também. Exato. Muito obrigada pela sua presença aqui, Obrigado você. Viu, Bruno? Obrigado, Bruno. Foi um prazer. Obrigado. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença, a sua audiência aqui no Deu Negócio. Te pedir para você não esquecer de entrar lá nas nossas redes sociais, Deu Negócio _OMIE, acompanhar todas as nossas evoluções aí de capital humano e tecnologia. A gente tem muito para agregar para você, empresário, tá bom? Até o próximo, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.